Tá? Então assim, ó, a última atividade que nós vimos trata-se de triângulo, certo? O que é um triângulo? O triângulo é uma figura com 3 lados, consequentemente, 3 ângulos, né? Então, nós temos aqui essa figura qualquer, onde nós temos 3 ladinhos e 3 ângulos. Nós temos vários tipos de triângulo. Nós temos o triângulo escaleno, no caso aqui são 3 lados diferentes, consequentemente 3 ângulos diferentes. Nós temos o triângulo isósceles, que são 2 lados iguais e um diferente. Consequentemente, no isósceles, 2 ângulos são iguais. E nós temos o triângulo equilátero, que são os 3 iguais, os 3 lados iguais. Mas para mim, o que serve? O que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo? É o que tem o ângulo reto. Esse triângulo, que é um dos mais estudados, né, por enquanto, ele tem o nome dos lados. Chama-se hipotenusa. Então, só retomando, hipotenusa, e os outros lados são chamados de catetos, certo? Por enquanto, não precisamos o apelidinho deles, apenas cateto. O que nós temos também aí? Continuando, nós tivemos Pitágoras, que estudou e disse que se nós pegarmos hipotenusa ao quadrado, vai ser sempre igual a quem? A soma dos quadrados dos catetos. Então, é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, se eu disser que o triângulo tem 3 lados, consequentemente 3 vértices e consequentemente 3 ângulos, certo? Então, esse ângulo reto aqui, ó, o que está à frente dele é indicado pela letrinha A. Se aqui fosse o Bzão, aqui seria o Bzinho, certo? Então, aqui é o ângulo B, né? Então, à sua frente está o cateto Bzinho. E aqui, ou eu botei 2B. Opa! Então, aqui é o C, à sua frente está o cateto Czinho. Então, como é que vai ficar? Hipotenusa, na verdade, é o nosso Azinho. Azinho ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? E de acordo com isso, nós podemos fazer inúmeras atividades. Dentre elas, foi dado este exemplo. Calcule o valor de x, sabendo que são medidas de um determinado lados, né? De determinados lados catetos de um triângulo. Então, vamos lá. Como a gente pode calcular isso? Através do teorema de Pitágoras. O que fala? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Então, vamos aqui. Quem é hipotenusa neste caso? É sempre o lado maior. Então, vai ser quem? 20 ao quadrado é igual a soma dos lados dos catetos. Quem é o primeiro cateto? Aí você escolhe, certo? Ou 3x ou 4x. Então, vai ser 3x ao quadrado mais 4x ao quadrado. Opa, o quadrado aqui é fora, tá? 4x ao quadrado. 20 ao quadrado nada mais é do que 20 vezes 20, que vai dar 400. Isso é igual. 3x ao quadrado, isso aqui, pegando aqui numa folhinha de rascunho, significa que é o quê? Ó, 3x ao quadrado, o que significa o quadrado mesmo? Significa que essa base aqui, ela repete 2 vezes. Então, vai ser 3x vezes 3x. Aí, ó, 3 vezes 3, 9. X vezes x, x2. Ou seja, o que está dentro do parênteses, as duas coisinhas são elevadas ao quadrado. Então, a resposta disso, neste caso, é 3x2. Então, aqui vai ser 3x2 mais 4x ao quadrado. Então, vai ser quem? Esse aqui não, tá? É o de fora. Vai ser quem? 4 ao quadrado, 16. X ao quadrado é o próprio. Oi, ficou ruim. Deu, x ao quadrado. Agora, juntando os termos semelhantes, 9, aqui era 9, perdão, 9 mais 16 dá
25x ao quadrado é igual a 400. Isso aqui é uma equação. O que a gente quer descobrir? O valor de x. Quem está me atrapalhando? O 25 e o quadrado. Quem vai sair primeiro? Obviamente o 25, né? Então, vai ser 400 por 25. Isso é igual a x ao quadrado. 400 por 25 é o mesmo número que dá 16. Então, vai ser 16 é igual a x ao quadrado. O que eu estou perguntando? Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Ou seja, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 16. Por que mais ou menos? Porque olha só, se eu pegar aqui qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 16. É isso aqui que eu fiz, ó. Um número vezes ele mesmo dá 16. Temos dois números aqui. Um deles é 4 e o outro é menos 4. Por quê? 4 vezes 4, 16. E se eu pegar menos 4 vezes menos 4? Também vai dar quem? 16, porque esses dois sinais aqui ó, são iguais, então vai ficar mais. Certo? Então, por isso que nós colocamos o mais e menos na frente. Então, x vai ser igual a mais ou menos 4. Só que qual dos dois valores eu vou assumir? O positivo ou o negativo? Obviamente o positivo. Por quê? Porque nós estamos lidando com medidas, ó. É a medida deste lado aqui, deste cateto. Então, como é medida, neste caso, o meu x vale 4. Certo? Este outro o quê? Mesmo raciocínio. Eu quero descobrir, vou fazer aqui, né? Ó, eu quero descobrir o valor de x, sabendo que esse x é a medida de um dos catetos. Então, vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A ao quadrado, esse a significa minha hipotenusa, ou seja, é esse cara aqui, ó. É o maior lado do triângulo. Então, vai ser 3 raiz quadrada de 5 ao quadrado. Isso é igual a b. Quem é o b? É um dos catetos. Eu escolho qual que eu quero primeiro. Vou colocar o 6. 6 ao quadrado mais x ao quadrado, certo? Então, 3 vezes raiz de 5 ao quadrado, professora, eu não sei fazer. É muito simples, ó. 3 raiz quadrada de 5 ao quadrado. O que significa esse quadrado mesmo? Que esse cara aqui repete 2 vezes. Então, vai ser 3 raiz de 5 que multiplica 3 raiz de 5, certo? 3 vezes 3, 9. Agora, raiz de 5 com raiz de 5. Vai ser quem? Raiz quadrada de 25. Porque 5 vezes 5, 25. Então, 9 vezes 5, qual é o resultado disso? 45, certo? Então, como é que vai ficar aqui? Ó, 45 é igual a 36, porque 6 ao quadrado é 36, mais x ao quadrado. 45 menos 36 é igual a x ao quadrado. 45 menos 36 dá 9, é igual a x ao quadrado. Ou seja, mais uma vez eu estou te perguntando, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 9? O que isso quer dizer? Qual é a raiz quadrada de 9? Certo? Lembrando, então, x ao quadrado vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Então, x vai ser x vai ser a mais ou menos 3. Que valor que eu vou assumir? O positivo. Então, nesse caso, x vale 3, ok? Então, esses foram os dois exemplos já feitos à folha. Agora, nós temos essas atividades aqui de baixo, ó, que são as atividades para que vocês tentassem resolvê-las, né? Então, eu vou fazer uma a uma para que vocês possam corrigir certinho.